Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Vivaldo José Breternites, da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temos conosco hoje Luiz Milagres, que é um executivo da E&I, uma empresa multinacional de grande porte na área de consultoria e auditoria. Luiz, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez, desde já os nossos agradecimentos. Nós vivemos nesse momento um processo de acelerada transformação digital, no ambiente empresarial, no ambiente pessoal, etc. Todas essas transformações são fruto do advento de novas tecnologias que vêm se integrando. A gente hoje praticamente não ouve falar em uma tecnologia atuando isoladamente. E esse processo de integração traz algumas preocupações, entre elas as relativas à segurança, à cybersecurity, que é um tema do qual o Luiz é um expert. O que você teria a nos dizer a respeito do assunto, Luiz? Mais uma vez, obrigado pelo convite e perfeita colocação, acelerada transformação digital, né? Hoje a gente imagina, as coisas estão dando tão rápido que até a adaptação da comunidade ela é muito acelerada. Sim. Hoje quando a gente coloca, por exemplo, relógios, né, dispositivos IoT, que permitem você controlar seus passos, os batimentos cardíacos, para onde você vai, onde foi, e guardar isso em algum tipo de sistema, pensando isso há 5 anos atrás, talvez 10, era algo, para que eu iria usar, ou isso não vai acontecer, não existe. Atender um telefone celular via relógio, coisa de Power Ranger, né? Sim. E na verdade hoje já está na vida das pessoas. Então é fascinante esse universo de transformação que a gente está. É fantástico você poder observar a vida das pessoas funcionando de maneira mais rápida, mais ativa, mais conectada e tecnologicamente mais integrada. Perfeito. É interessante que a tecnologia é integrada, mas as pessoas acabam ficando até mais distantes com isso, né? Uhum. O hábito de andar, por exemplo, olhando para o celular no meio da rua, sem saber se tem carro vindo ou não tem. Então, nesse universo de transformação, onde que a segurança ela se aplica? Primeiro que, a partir da hora que eu abro diversas portas para o universo de internet, eu abro diversas portas no meu universo pessoal para a comunidade web, eu estou abrindo portas como qualquer uma porta física. E pessoas entram, pessoas saem, pessoas consomem informação, pessoas nem com má intenção acabam consumindo de uma maneira não adequada. Perfeito. Então, hoje, eu diria que a segurança da informação, mais uma vez, ela é cross a todo esse universo de transformação, TI, IoT, redes de automação, redes industriais, ou seja, hoje um carro, se você observar um modelo de fabricação dele, todo ele praticamente ele é robotizado, com engenheiros controlando poucas máquinas e um nível de especialização altíssimo. Perfeito. Né? E quem controla essas máquinas? E hoje o carro já totalmente ou parcialmente automatizado com testes de carros autônomos. Qual é a proteção que a gente tem quanto a isso? Sim. Infelizmente, a gente tem observado carros que infelizmente acabam atropelando as pessoas e levando a óbito. Infelizmente fazem parte dos testes. Infelizmente são coisas que não se prevêem. Tecnologia, Perfeito. disrupção e segurança, todo no mesmo ecossistema, vamos dizer assim. Perfeito. Um tema ao qual nós temos dado uma atenção especial aqui no Mackenzie é a internet das coisas, o IoT, Internet of Things. Este tipo de tecnologia me parece que é permeado, né, por preocupações, ou deveria ser permeado com preocupações com relação à segurança. Você vai ter um grande volume, um imenso volume de sensores, de atuadores, de até pequenos computadores atuando fortemente num ambiente empresarial, industrial, mais industrial, né, pelo menos num primeiro momento. E tudo isso abre um espaço enorme para a atuação de invasores, né? Invasores que podem causar grandes tragédias, como mortes, por exemplo, ou pequenas tragédias, parando uma linha de produção. Você tem percebido, na sua experiência profissional, que os profissionais que estão atuando com a internet das coisas têm preocupações especiais com segurança ou não? Segue naquela filosofia que você tão frequentemente coloca, isso nunca aconteceu, isso não acontecerá. Como é que você vê isso no campo mais específico da internet das coisas? Eu ainda vejo que a gente está acelerando muito e esquecendo que o freio é importante para fazer curvas. Belíssima imagem. Um carro, eu costumo falar que carros esportivos têm os melhores motores, câmbios e os melhores freios do mundo.
Perfeito. Porque a 300 e poucos quilômetros por hora você vai lembrar que ele existe e ele tem que parar o carro em poucos metros. Né? A segurança da informação é esse universo, mas freios de carro esportivo e não freio de mão que nos mantém parados. Perfeito. E a internet das coisas hoje avançando, ainda essa é a imagem que eu vejo. A gente está colocando dispositivos nas nossas casas para monitorar quase que tudo, casas inteligentes, né? Fábricas inteligentes, cidades inteligentes, nessas 3 camadas, né? Algo que me atende no universo pessoal, desde um relógio até minha própria casa, a cidade que tem todo o seu sistema, ou parcialmente seus sistemas controlados, dispositivos IoT, sim, dispositivos médicos, que controlam o volume, né, a dosagem dos seus medicamentos. Olha que interessante, se eu controlo a dosagem dos meus medicamentos por dispositivos IoT, ou sejam, conectados à internet para que um enfermeiro possa monitorar 10 pacientes simultaneamente, perfeito, olha que fascinante que isso é. E se eu mudar a dosagem do paciente por um ataque cibernético, o que acontece com ele? Não, mas isso nunca aconteceu, vai esperar acontecer. Perfeito. Então é interessante essa colocação e sim, ele avança rápido para que a gente tenha essa visão que eu passei, né? 10 pacientes eu controlo sem precisar ir em sala por sala, sem precisar ir no leito individualmente. Eu controlo isso de uma maneira muito rápida e diminuo, por exemplo, todo o meu headcount de enfermaria. Perfeito. Por que não? E qual é o risco associado a isso? Se eu sentar lá no estacionamento do hospital ou até do outro lado da rua, via Wi-Fi, eu acesso o dispositivo, e se eu mudar a dosagem de alguém famoso? Perfeito. Né? Nossa, mas isso é terrorismo. Por que alguém não faria isso hoje em dia? Olha o universo que a gente vive, olha o mundo que nós vivemos. Eu acho que a preocupação tem que vir junto. Lembro que há bons anos atrás, quando o Internet Bank e o e-commerce foi ficando famoso, ele era sinônimo de vazamento de dados de cartão automaticamente. Perfeito. Comprou na internet, vazava o cartão. Não sei se o senhor lembra disso. Sim. E depois aprendeu-se que, temos que pensar em segurança, porque o cartão do nosso cliente não pode vazar, e a credibilidade da empresa. E hoje você vê Internet Banking a segurança extremamente robusta e o e-commerce de alguma maneira no mesmo caminho. Precisamos esperar, às vezes, um dispositivo IoT parar uma cidade, parar um hospital, causar danos maiores para a gente falar, alguém pensou em fazer alguma coisa errada com isso. Então, de fato, infelizmente, ainda se acelera e ainda não se precisou do freio, mas alguns já precisaram e não tiveram. Perfeito. E aí a gente tem que ir lá ajudar. E aí é nosso trabalho de conscientizar, perfeito, comunicar e ajudar a resolver e mitigar o risco. Numa forma mais ou menos similar, como é que você vê a aplicação de técnicas de cybersecurity num ambiente de inteligência artificial? Existe algo que deva ser ressaltado nesse ambiente? Existe algo que esteja chamando a atenção dos profissionais da área? Hoje é interessante que nós, de segurança da informação, utilizamos a inteligência artificial para nos ajudar no dia a dia. A capacidade humana de realizar algumas coisas, ela é, obviamente, fascinante também, mas ela é finita em algum momento. Perfeito. Tenho que ter 100 pessoas para determinadas funções. E, às vezes, com uma inteligência artificial e automação de forma conjunta, né, RPA, de trabalhando de alguma maneira, eu consigo ter, às vezes, 24 horas de trabalho, um aprendizado contínuo, armazenado em um banco de dados, e aí minha mão de obra é reduzida em um nível de especialização. Perfeito. Aquele nível de operação que, de fato, existe, né? O Brasil é um país que Brasil, Índia, são famosos por ter escalas operacionais amplas, mas e se a gente especializar essas pessoas? E se a gente dá oportunidade de carreira para que elas trabalhem em um nível gerencial, coordenando a operação, e com a inteligência artificial fazendo o trabalho contínuo, o trabalho repetitivo no dia a dia, aprendendo e melhorando o processo. A gente usa isso em segurança e aí o contrário, né? Alguém consegue invadir o robozinho com inteligência artificial, ao invés de ele fazer o processo certo, ele começar a fazer o processo errado? Sim. Como qualquer tecnologia, ela é vulnerável. Perfeito. Né? E aí, ao invés de ter 100 processos corretos, eu tenho 100 processos incorretos e eu tenho que arrumar custo operacional, perda financeira, o lucro que eu previ agora não existe mais, ele virou um custo e esse custo não era previsto, eu tenho um dano num balanço de caixa. Olha um monte de coisa que começa a vir no efeito dominó. Toda tecnologia embarcada, toda novidade, eu falo toda como uma palavra forte, tem problemas. Vulnerabilidades conhecidas ou não. Como que a gente reduz a possibilidade da gente ter problemas e todo o plano que a gente fez de retorno de investimento e de inteligência artificial funcione como previsto e com falhas pontuais e não falhas decorrentes de ataques ou decorrentes de mau desenvolvimento de softwares ou sistemas. A inteligência artificial hoje para nós ela é uma amiga, aliada de segurança da informação e nós queremos manter ela inteligente
e não funcionando de Sim. uma maneira não prevista. Perfeito. Um outro tema também que tem chamado muito a atenção, especialmente em função aí da valorização inicialmente, depois desvalorização dos bitcoins, é o tema do blockchain. O que você nos diria em termos de cybersecurity a respeito de blockchain? Blockchain é um tema que até nós lá na UI vem trabalhando de maneira multidisciplinar. Perfeito. Ela é aplicada em diversos sistemas. Né? Hoje eu conheço alguns dos nossos clientes que já utilizam blockchain para autorização de transações em sistemas de internet banking, ao invés de utilizar aquela autorização tradicional dos bancos. Blockchain hoje ele vai, na minha opinião, revolucionar o formato como a gente faz as coisas em um universo de autorizações, tracking daquilo que foi, né, elaborado, ou transações financeiras, auditorias. Perfeito. Né? Como uma auditoria poderia funcionar em um sistema de blockchain com diferentes autorizadores? Vai revolucionar. Ele é um universo que ainda põe muito em dúvida um modo tradicional do que como a gente faz diversas coisas. Eu trago para o universo de auditoria porque essa discussão ela é muito recente, a gente vem discutindo isso muito. A Ernest, fora do Brasil, já vem utilizando blockchain nos processos de auditoria para fazer toda a rastreabilidade das informações e, junto com a RPA, né, junto com a automação e a inteligência artificial, fazer uma auditoria não mais considerando a amostra, e sim 100% do PAC, por exemplo. Perfeito. Blockchain é um caminho. Então, a integração e como você utiliza esse universo, eu diria que ainda não aproveitamos tudo do que essa tecnologia, do que esse sistema é capaz. Perfeito. Com certeza, a gente ainda tem muito a evoluir, aprender e adaptar o Brasil nesse novo sistema. Legal. Existe um conceito que blockchain é uma ferramenta extremamente segura, né? Existem alguns casos, ou algum caso notório, em que essa crença foi desmentida? Eu filtro há algum tempo, evidentemente, não é o objetivo da minha pergunta, né? O objeto da minha pergunta, né? Que o sujeito na Inglaterra, se eu não me engano, apontou uma arma para um sujeito que ele sabia que tinha bitcoins e disse: vá lá, pega a tua carteira e me faça transferência. Então não é esse o tema da nossa conversa, né? Mas existe algum caso notório de invasões, por exemplo, em que um blockchain foi quebrado ou isso ainda é, digamos assim, desconhecido? Eu diria que notório não. Não. Né? E sempre quando a gente vê um cenário como esse, relacionados a carteiras de bitcoins, ela já está fora do sistema de blockchain. Sim. Então, já da própria carteira, como se fosse um internet banking, trazendo para o universo mais comum. Mas no sistema, não. Né? Mas tem estudos, até um que a gente estava lendo recentemente, de quais são os riscos associados ao blockchain e de diferentes formas, a má utilização. Né? E isso existe em qualquer coisa que a gente tente fazer, infelizmente. Então você pode utilizar ela para o bem ou utilizar ela para fazer coisas indevidas. Esses riscos são ainda, sinceramente, eu diria que o principal risco é o desconhecimento. Né? O que isso é capaz e quais são os problemas que a gente pode ter. E ele é muito inerente àquilo que a gente quer fazer com aquela tecnologia. Perfeito. Então hoje, te adianto, não tenho conhecimento de nada que tenha causado, por exemplo, a perda de credibilidade do blockchain. Perfeito. Mas sempre tem gente estudando para provar que sim, existem falhas. E a gente pode terminar essa conversa aqui agora e amanhã ter uma notícia relacionada. Perfeito. Eu acho que esse é o grande ponto que eu consigo destacar. Perfeito, Luiz. A gente agradece mais uma vez a sua presença, a disponibilidade sua, do seu pessoal, estar aqui nos ajudando. O Mackenzie fica muito feliz em receber um especialista do seu nível, do seu gabarito. Obrigado. Muito obrigado e tenha certeza que nós vamos convidá-lo outras vezes. Obrigado. Até logo a todos.